Esta palavra, ela traz ao meu coração algumas coisas que vai me chamar muita atenção. Primeiro, porque nós vamos aprender qual é o caráter e a forma em que Jesus vai agir com as pessoas. E nós vamos aprender com Jesus qual é a forma em que nós devemos agir. Se você parar para prestar um pouquinho de atenção nessa história, você vai ouvir falando que Jesus, ele estava na onde? No Monte das... Quem tem ideia do que Jesus costumava fazer no Monte das Oliveiras? Jesus costumava gastar tempo orando. A Bíblia vai dizer que certa vez, quando Jesus Cristo vai escolher os discípulos, Jesus Cristo sobe o monte e passa a noite orando. Perto de quando Jesus vai morrer, Jesus Cristo vai para o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que ele se distancia dos discípulos, e ali ele ora uma hora, volta, depois ora outra hora, volta, depois ora outra hora e volta. Então, todas as vezes que Jesus sobe ao monte, nós temos também aquela passagem onde Jesus escolhe 3 discípulos e eles vão ao monte com a intenção de orar. E lá Jesus se transfigura a eles. Então a gente sabe que com certeza Jesus estava no Monte das Oliveiras buscando a presença de Deus. E quando Jesus Cristo desce, ele vai para onde? Ele vai para o templo ensinar. Porque quem é de Deus gasta tempo com... Quem é de Deus gasta tempo com Deus. A primeira pergunta que eu tenho para você é: com que você tem gastado seu tempo? Se você gasta tempo com Deus é porque você é de... Mas se você não gasta tempo por Deus é porque... Se você não gasta tempo com Deus é porque você ainda não é tanto de Deus. Isso revela quem nós somos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega ao templo para ensinar, e ali tem pessoas para aprender. Jesus começa a ensinar. A Bíblia vai dizer que em um certo momento, quando Jesus está ensinando, ele é interrompido. Por quem Jesus é interrompido? Pelos mestres da lei, pelos fariseus. Quem conhecia a Torá naquela época eram os mestres da lei. Quem conhecia a palavra de Deus naquela época eram os mestres da lei. Eles sabiam o que podia, o que não podia fazer, o que Deus havia ensinado naquela época. Mas naquele momento eles param o que Jesus está fazendo, e o que eles vão fazer? Vão interrogar Jesus. A Bíblia vai dizer que eles acharam uma mulher que tinha sido pega em flagrante o quê? Adultério, em pecado. E de manhã, quando Jesus está ensinando, eles levam quem? A mulher. A lei dizia que esta mulher deveria ser apedrejada. Era o preço do pecado dela naqueles dias. Ela deveria morrer. Eles chegam na presença de Jesus e dizem: Jesus, nós achamos esta mulher foi pega em flagrante adultério, e o que o Senhor manda fazer? Porque Moisés diz na lei que nós devemos apedrejar esta mulher. Eu não sei como aquelas pessoas acharam esta mulher, mas existem pessoas que, ao invés de gastar tempo com Deus, gastam tempo procurando o pecado dos outros. Porque ela foi pega em flagrante adultério, Tiago, foi levada de manhã. Então com certeza talvez pegaram ela à noite, de madrugada, em um momento desses. Gente, você sabia que tem gente que fica curiando e olhando para ver se você faz alguma coisa de errado? Tem gente que fica olhando o tempo todinho pensando assim: ali é mulher de Deus, ali é homem de Deus, mas uma hora eu vou pegar ele fazendo alguma coisa de errado. Tem gente que acha que a gente é perfeito, Tiago. E eu vou dizer para você: se você está procurando pecador, eu sou o primeiro essa noite. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os pecadores. Então, se eu não sou pecador, Jesus Cristo não veio para mim. E eu preciso que Jesus Cristo tenha vindo para mim esta noite. Sabe qual é o segredo dessa reunião esta noite? Você se colocar na posição de pecador, porque Jesus Cristo então veio para você esta noite. Quem precisa de milagre, quem precisa de Jesus, quem precisa de restauração, tem que se colocar na posição de quem precisa. Aí a história vai continuar. A Bíblia vai dizer que eles chegam e começam a interrogar Jesus a respeito disso, querendo que Jesus dê uma resposta a eles. Tem gente que não vai compreender o porquê a morte na cruz. Mas tem gente
que vai viver o porquê a morte na cruz. Sabe por que você está sentado aí hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa da morte na cruz. Sabe por que às vezes você olha para o lado hoje e acha um pecador, acha um fracassado, e amanhã ele pode ser um pastor? Ele pode ser um cantor igual você? Por causa da morte na cruz. Não existe diferença entre nós, e esta passagem fala a respeito disso. Porque quando Jesus começa a abrir a mente daquelas pessoas, Jesus Cristo vai dizer assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem era a pior pessoa naquela reunião, naquele momento? A mulher que foi pega em flagrante adultério. Quando Jesus disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus Cristo está dizendo assim: perante Deus, todos são iguais. Quando Jesus fala isso, não fica fariseu, não fica mestre da lei, não fica mais velho, não fica mais novo, não fica criança, não fica mulher, não fica adulto. Sabe por quê? Porque perante a presença de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo. Nós trabalhamos um pelo outro. E Jesus diz naquele momento: olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começa a sair do mais velho para o mais novo. Com certeza o mais velho sabia que tinha mais. Quanto mais você viver, mais você vai pecar. Com certeza o mais velho pensou: vixe, a minha ficha está muito suja. Não dá para mim continuar neste lugar. Porque Jesus, Ele tem que ser a atração principal na nossa vida. Jesus estava ensinando todo mundo. De repente, em um momento, a atenção que estava em Jesus para e volta para a mulher pecadora. Sabe por quê? Porque as pessoas começaram a olhar para a mulher pecadora ao invés de olhar para Jesus. Quando você começar a olhar para você ao invés de olhar para Jesus, quando você começar a olhar para o pecado ao invés de olhar para Jesus, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas se você deixar de olhar para o pecado, deixar de olhar para quem está errando ao seu lado, você não vai alcançar o seu objetivo. Nós estamos em um tempo em que nós precisamos estar focados em Jesus. A igreja brasileira está passando por um tempo em que nós estamos tendo muitos escândalos, muitas coisas sendo faladas, e muitas das vezes nós olhamos e dizemos: ah, será que vale a pena ser crente? Porque nós deixamos de olhar para Jesus. Nós estamos julgando as pessoas ao invés de oferecer o que Jesus ofereceu, que é o perdão dos... Se você um dia foi perdoado, quem está ao seu lado também merece o perdão. Se Jesus morreu por você na cruz, quem está ao seu lado também merece essa morte na cruz, esse perdão de pecados. E essa palavra vai falar acerca da diferença da nossa religiosidade com o relacionamento com Deus. Porque a primeira coisa que o fariseu faz é procurar um pecador e levar até a presença de Deus para acusá-lo. Mas a primeira coisa que Jesus faz é dizer ao pecador que na presença de Deus ele tem restauração. E eu quero dizer para você esta noite que a casa do oleiro é uma casa de restauração. A casa do oleiro é uma casa que abraça os pecadores. A casa do oleiro é um hospital. O dia que houver uma pessoa perfeita aqui, eu te peço que saia, porque senão nós vamos te estragar. Porque aqui não tem ninguém perfeito. Mas se você é alguém que está procurando a perfeição, me abraça e vem comigo, porque nós estamos juntos nessa luta. Nós estamos sendo lavados pelo mesmo sangue. Nós estamos sendo purificados pelo mesmo evangelho, porque a palavra diz
que ela tem o poder de nos purificar, de nos santificar. Por que que ela nos purifica? Por que que ela nos santifica? Porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos. Irmão, nós estamos vivendo um evangelho hoje em que as pessoas chegam e falam assim: a irmã adoeceu, então ela não é mais crente, está em pecado. O irmão está passando por prova porque está em pecado. Aí a Bíblia diz que Jesus aprendeu. Por quê? Por sofrimento. A pergunta que eu tenho para você: Jesus estava em pecado? Por que ele sofreu? E por que quando eu sofro, quando você sofre, os outros podem falar que a gente está em pecado? A situação financeira fechou, está em pecado. É só Deus te preparando para o que está vindo para você. Eu posso profetizar na sua vida? Estende a sua mão assim. Tudo que você está passando, que parece impossível, seja a enfermidade, seja a prova financeira, tudo aquilo que as pessoas estão dizendo: é porque você está em pecado, é porque você não vai conseguir, é porque você fez isso, você fez aquilo. Eu quero dizer para você: é só um processo, e o Senhor está te levantando nesses dias. O sobrenatural de Deus está alcançando a sua casa. É só um tratamento, é só um tempo de restauração para a sua vida. Remanda caia seriande clesa, remanda yesherianda clabachou, ricaia deserianda clebacé. O Senhor manda eu te dizer esta noite que Ele veio para te restaurar. As pessoas disseram que você não pode, que você não vai conseguir, mas Ele está dizendo: eu sou contigo. Michael, disseram que eu sou o pior. Jesus veio para os piores. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sou o menor, eu sou o mais pecador. Irmão, aqui eu não sou nada e Jesus é tudo. Aqui eu não sou nada e Jesus é tudo. Na presença dele, irmão. É por isso que Davi tira as vestes reais, porque não existe rei quando nós estamos na presença dele. Eu não tenho título de pastor aqui. Esquece o seu título de presbítero, de cantor. Para de olhar a vestimenta do irmão do lado, se ele vem mais bonito ou mais feio do que você. O negócio, o propósito aqui é diferente. Nós viemos aqui por algo muito mais importante, por um propósito muito mais elevado. Se você se distrai, você perde o que Deus está fazendo neste momento. Jesus está querendo se encontrar com você e dizer: ei, você chegou pecador, mas vai sair perdoado. Você chegou o pior, mas vai sair o melhor. Você chegou, nem você mesmo acreditava em você, mas você vai sair daqui acreditando em você e nos outros. Você vai sair daqui com a restauração da sua casa e da casa do seu vizinho, da casa do seu filho, da casa do seu parente, porque esse é o evangelho. Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia vai dizer que naquele momento que Jesus diz: se você não tem pecado, saia. Jogue a primeira pedra, aliás. Todo mundo começa a sair. Quando Jesus entra em cena na vida de alguém, ninguém pode fazer mais nada. Diga para o irmão que está do seu lado assim: Jesus está entrando em cena na minha vida. Você crê nisso?
Quando Jesus entra em cena, ninguém pode fazer mais. Todo mundo foi embora e ficou só quem? Jesus e a mulher. É um momento de relacionamento, só os dois. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Se você entrou aqui pecador, falho. Hoje é a noite de um relacionamento só entre você e Jesus. Jesus hoje vai chegar em você e vai dizer assim: ei, quem estava te acusando? Quem falou mal de você, Ellen? Aí a Ellen vai olhar e vai falar assim: eu não estou vendo mais ninguém, Jesus. Porque agora só ficou nós dois. Quem estava com a morte e quem trouxe a vida. Você pode ter chegado aqui com enfermidade. A cura veio encontrar com você esta noite. Você pode ter chegado aqui oprimido, a libertação veio te encontrar esta noite. Você pode ter chegado aqui com a morte, a vida veio te encontrar esta noite. Porque a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente. E Ele está nesta noite, neste lugar. Quando Jesus encontra com ela, Jesus diz assim: já que não tem ninguém para te acusar, vá em paz e não peques mais. Você sabia que quem te liberta tem poder para te fazer continuar andando em santidade? Sabe por que tem muita gente que não consegue andar em santidade? Porque não tem intimidade. Fala comigo assim: só não anda em santidade quem não tem intimidade. Você sabia disso? Sabe o que é intimidade com Deus? Levanta a mão aqui, só quem já namorou. Quem já namorou, levanta a mão. Gente, tem muita gente aqui que nunca namorou. Que isso? Tem certeza? Tá mentindo. Eu vou apontar o dedo e vou perguntar: você nunca namorou? Aí, ó, meu pai namora até hoje. Oh, glória a Deus. Olha, irmão, quem já namorou sabe como que é intimidade e relacionamento. Tem casal de namorado que fica quanto tempo no celular? Menos de 1 hora. Fica mais de 1 hora, na verdade. Tem uns que é diferente. É difícil achar isso, mas tem uns que é diferente. Mas eles costumam ficar muito tempo no celular. Hoje às vezes não fica na ligação porque tem um WhatsApp. Eles gastam tempo no relacionamento, na intimidade. E o que começa a acontecer quando isso acontece? Eles começam a se conhecer. Quando você conhece, se eu converso demais com o Jean, eu vou saber o que o Jean gosta, o que o Jean não gosta, não é verdade? Se eu não conheço o Jean e eu saio com o Jean, vou levar o Jean para fazer o quê? Eu levo o Jean para jogar bola. Ele vai jogar. Mas se eu levar o Jean para tocar, ele vai gostar muito, muito mais. E tem gente que vive com Jesus, se relaciona com Jesus, mas quer fazer só o que Jesus não. Sabe por quê? Não conhece Jesus. Você quer ter relacionamento e intimidade com Jesus? Faça o que Jesus gosta. Vá para um ambiente onde Ele gosta de estar. Sabe qual é um dos maiores segredos do Evangelho? Passar tempos a sós com Deus. Sabe o que Jesus Cristo mais fez? Sabe como o ministério de Jesus Cristo começa e termina? Em intimidade, em oração, em busca. É por isso que Jesus Cristo um dia fala assim: fecha a porta do teu quarto e... Jesus Cristo não falou assim. Jesus Cristo falou: quando você for orar, você entra e fecha a porta. O que eu tinha falado era música. Mas é isso mesmo que tem que acontecer. Você tem que ter um tempo de relacionamento com Ele. Você precisa aprender o que a palavra está dizendo. Você precisa orar e conversar com Ele. Porque senão toda vez que chegar algo difícil na sua vida, você vai cair. Você vai sofrer. E Jesus Cristo quer te levar para um tempo de intimidade, para um tempo de relacionamento. O propósito de Jesus aqui na terra
foi nos trazer para um relacionamento com Deus. E a vantagem desse relacionamento é que quando ele veio escolher a pessoa de se relacionar, ele não viu se a pessoa era feia, magra, gorda, pecadora ou não. Ele disse: quem quiser pode vir, que eu me encarrego de ajudá-lo a vencer as dificuldades. O apóstolo Paulo, quando vem para a presença de Deus, ele era alguém que não gostava de crente e matava os crentes. Mas quando ele vem e decide fazer o evangelho, o Senhor cumpre o propósito dele na sua vida. Deixe de olhar para tudo que está ao seu lado e olhe para o que o Senhor possa fazer na sua vida esta noite. Eu quero dizer para você esta noite que o sobrenatural pode acontecer na sua vida, porque Deus enviou o Filho para morrer naquela cruz, para que você não fosse mais o mesmo.